Muito bem, eu sou o Leandro Viana. E aí, gurizada, beleza? Eu sou o Marcelo. Estamos aqui hoje para falar sobre o filme 12 Macacos, mas também não tem como falar dele sem falar do livro, né? Então estamos aqui com o livro que foi lançado recentemente pela Dark Side, pela Divisão Macabra, que é a novelização desse grande filme de 1995, que vai trazer estrelas como o Bruce Willis, o Brad Pitt, e vai abordar um tema muito louco aí, né, cara, que é viagem no tempo e tal. Então, pô, vale a pena demais, né, mano? E além de viagem no tempo, tem ali um vírus mortal e também tem um final que deixa várias interpretações que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Então, pessoal, assim, aumenta o volume que depois da vinheta a gente vai contar todos os detalhes de Os 12 Macacos. Então, Os 12 Macacos é um filme inspirado em um curta francês de 1962 chamado A Pista, onde ali em um futuro pós-apocalíptico, a população mundial vive no subsolo porque a superfície foi devastada por uma terceira guerra mundial. É, exatamente, cara. E a gente tem ali uma epidemia que vai matar cerca de 5 bilhões de pessoas, né, cara? Cerca de 90% da população mundial da época, ali de 96. E quem sobreviveu tá vivendo no subsolo, quem sobreviveu tá... cara, vivendo da pior forma possível, assim, né? Amontoado com outras pessoas. E a história justamente começa falando do James Cole, que é o Bruce Willis, né, cara? Que é um prisioneiro em 2035, né, mano? E ele tem uma prisão completamente futurista, assim, né? Muito louco, assim. E o Bruce Willis, o James Cole, é selecionado, assim, como voluntário, entre aspas, Marcelo, pra ir na superfície, pra pegar alguma amostra ali do vírus, pra ser estudado. E a gente vê que na superfície só tá lá os animais vivendo, que o filme nos diz que a população não pode viver, mas os animais eles podem estar ali caminhando. Só que o interessante é que a gente vê um urso e vê depois um leão ali em cima do prédio. Acho que faltou um pouco de orçamento pro filme, né, para mostrar mais animais, mas a ideia era essa, era dizer ali que somente os animais conseguem viver, Marcelo. É, um bagulho meio Jumanji, assim, né, os animais tomaram conta do negócio. Cara, a gente vai ter basicamente, assim, esse grupo de cientistas vai enviar o Cole pra lá, e só que essa viagem ela vai dar errado, né? O filme nem mostra muito, na verdade, como é que é o processo de viagem no tempo, só que ele acaba vindo para 1990, sendo que ele devia vir para 1996. Só que é muito louco, porque, tipo, ele aparece peladão lá, fez a viagem no tempo e ficou muito louco. E aí ele é levado direto pra um manicômio, né, cara? Uma prisão antes, né? Porque o Bruce Willis, os cientistas lá selecionaram ele, né? Disseram, se tu conseguir ali descobrir o vírus, nos trazer ali informações do vírus sem mutação, a gente vai te perdoar de todos os crimes que tu já cometeu. Então ele aceita, não tem nada a perder, né? Só que a gente vê que essa viagem no tempo ela ainda é meio experimental, né, Marcelo? Porque eles enviam ele realmente pro ano errado. A gente vê que o Bruce Willis não estava nada preparado assim para vivenciar isso, porque ele chega, ele já começa a brigar com as pessoas porque foi mandado pra época errada, e ele fez o erro, né, o maior erro de qualquer viajante no tempo, que é comentar que veio do futuro, né, velho? Primeira coisa que tu não pode falar isso. E ele começa a dizer que daqui a 6 anos vai existir um vírus ali que vai matar 5 bilhões de pessoas. É óbvio que isso vão te meter no manicômio, que é o que acontece com o Bruce Willis, né, cara, velho? É isso que eu não consegui entender, velho. Tipo, ele mal caiu lá no manicômio, e aí quando ele tá lá, pô, um tempinho depois já colocam ele pra meio que conversar com os cientistas pra ver se ele tá bem ou não. Cara, ele começa, tipo, a falar uns negócios. Não, porque no futuro, que não sei o quê. Meu, é óbvio, cara. Mas como é que eles selecionaram isso? Que eu me pergunto, como é que eles selecionaram o Bruce Willis, o Cole lá? Ele falou, não, esse cara é bom pra ir pro passado pra resolver isso aí pra nós. Exatamente, né? Como era uma viagem no tempo experimental, eles pegaram prisioneiros que seriam assim, ó, tanto faz, tanto fez se morreu ou não, tá ligado? E uma coisa importante é que desde o começo do filme, o Bruce Willis ali, o James Cole, ele sempre tem um sonho no qual ele se vê como criança ali, que tá com os pais no aeroporto, e ele presencia um assassinato nesse aeroporto. Ao decorrer do filme, a gente vai vendo mais detalhes sobre essa cena, que no final a gente vai saber que é uma lembrança, mas a gente não vai revelar ainda o que é isso. Mas é muito legal que ele chega babando ali, né, Marcelo? E no hospício tem 2 personagens muito importantes. Exatamente, nós temos a doutora, a psiquiatra Catherine Riley, e nós temos também o Brad Pitt. Maravilhoso ver o Brad Pitt lá, cara, interpretando um cara completamente assim, pô, ele não para nunca, né, e ele é super agressivo do nada, assim. Ele precisa de uma Ritalina, né, precisa de muita Ritalina, aquele Brad Pitt ali. Cara, e o Brad Pitt já tá mostrando ali toda a qualidade dele como ator, já no início da década de 90 ali, dá pra ver ele gurizão, cara, ele tá muito louco ali, ele faz o Jeffrey Goins, né, Jeffrey Goins.
E, pô, que o cara tá em entrevista com o Vampiro, Lendas da Paixão, um ano antes, então o cara tá no topo. Não que o Brad Pitt nunca teve no topo, né, cara? Ele tá aí até hoje, eu sou fãzaço de tudo que ele faz. Só uma coisa, Marcelo, eu quero abrir um momento aqui de vergonha alheia aqui pra ti, pros ouvintes, porque a atriz que faz a Catherine Riley é a Madeleine Stowe, e eu lembro dela de uma série que eu vi todas as temporadas, que é Revenge. Ela fazia a Victoria Grayson lá. Não me julga, Marcelo. Não me julga por ver Revenge, né? Na real, mas que é isso. o Brad Pitt, velho, como tu falou, velho, 94 meteu 2 filmaços, em 95, além dos 12 Macacos, ele tá em Seven, que talvez seja um dos melhores filmes da carreira do Brad Pitt. Mas por esse papel em 12 Macacos, por ele fazer o Jeffrey ali, ele concorreu ao Oscar de melhor ator coadjuvante, não ganhou, mas ele ganhou o prêmio no Globo de Ouro. Então, cara, ele tá demais nesse papel. Não, é interpretação de primeira, né, cara? Então olha a quantidade de filme bom que ele fez no intervalo de 1 ano e pouco, né? Então, o cara é maravilhoso, meu. E aí a gente acaba descobrindo uma coincidência que vai acontecer ali, que basicamente ele é filho do virologista do hospital, né? Não sei se não... É um virologista que estuda vírus, né? Então a gente já sabe, começa a ligar os pontos, assim, que se o cara é filho do virologista, algo pode impactar no futuro, né, Marcelo? E é muito interessante, né, porque o James Cole tá piradaço, ele quer sair daquele hospício, ele sabe que tá no ano errado, então ele agride os guardas, uma hora é sedado, e é legal que colocam ele numa salinha, né, numa salinha, acorrentado numa maca, mas nesse momento ele é puxado de volta pra 2035, e o pessoal do hospício não sabe como o cara escapou, foi o Mr. M ali, então fica assim, no ano de 90, uma fuga meio que inexplicável. Exatamente. Porque, tipo, o médico, o chefe, chega lá e fala, cara, é impossível alguém fugir disso. E a real é que ele voltou lá pra 2035, aí os médicos lá se reúnem da bancada com ele pra o que tu descobriu? Só que, cara, ele não descobriu quase nada, ele ficou a maior parte do tempo dele no manicômio, só que aí os médicos começam a mostrar um monte de fotos de várias pessoas, tu não viu essa pessoa, tu não viu essa pessoa, e é ali que ele vê uma foto do Jeffrey Goins, então, que é o Brad Pitt, né, ele fala, não, esse cara eu vi, então tem a coincidência dele acabar tendo essa conexão inesperada com o cara, e aos poucos ele começa a conectar, então, esses pontos todos. E nessas fotos também começam a surgir várias imagens num tal exército, uma organização dos 12 macacos. Então agora o James Cole tem como objetivo também encontrar o que diabos é os 12 macacos, que dá o nome pro livro, pro filme. E é legal, né, que os cientistas mandam ele de volta ao passado, mas mandam o cara de novo pro ano errado. E pior ainda, mandam ele pra 1917, no meio de uma guerra. O cara toma até um tiro, Marcelo. Mas uma guerra não é qualquer guerra, né? Tá na Primeira Guerra Mundial, na meio da trincheira, pô, e aí do nada, cara, passa um cara por ele com uma maca, que às vezes a gente olha e chama atenção pra uma coisa, é uma trincheira francesa, mas o cara passa ali e fala em inglês. E aí a gente fica, ué, sai, o que houve aí? E esse é um momento muito rápido, mas que mais pra frente no filme acaba tendo uma conexão bem importante, na verdade, né? Ele era um cara, também era prisioneiro junto com o Bruce Willis, era o José, né? Um cara, não sei lá se é espanhol ali, que fala inglês, de 2035. Mas enfim, é muito rápido na guerra ali, serve só pro Bruce Willis tomar um tiro na perna. Porque daí... Vamos para a terceira tentativa de viagem no tempo. A gente consegue finalmente, James Cole, ele para em 96 lá, né? E a gente vê uma imagem a doutora Catherine Riley, ela dando uma palestra. É sobre Complexo de Cassandra, que é uma personagem lá da mitologia grega que era capaz de prever o futuro, mas ninguém dava ouvidos a ela. Que é basicamente ali um paralelo com o próprio James Cole. Pô, ninguém acredita que ele veio do futuro. Mas, cara, enquanto para a doutora Riley passou 6 anos, pro James Cole passou meia horinha, 30 minutos que ele estava no hospício fazendo uma conexão com ela, né? Porque ela era a única pessoa que dava ouvidos a ele, que tentava conversar com Bruce Willis. E o que ele faz, Marcelo? Ele encontra lá a doutora Riley na palestra e sequestra ela em busca de encontrar, assim, o QG, o quartel-general dos 12 macacos. Ele tem pensamentos fragmentados sobre tudo que aconteceu, então ele vai atrás dela para tentar descobrir o que é essa organização. E aí, aos poucos, ele acaba descobrindo, então, que o Jeffrey Goins é o cara que acabou fundando esse exército dos 12 macacos, né? E o problema é que ele acredita, e depois ele vai conversar com o Goins sobre isso, ele meio que acredita que ele, o Cole, é culpado por isso, porque eles tiveram uma conversa no manicômio, e foi dessa conversa que o Goins teria tirado a ideia de fazer, então,
é o exército dos 12 macacos, e aí dá a entender então que o cara veio do futuro e acabou meio que gerando aquele momento inevitável, né, daquela conversa que teria gerado o nascimento do exército e consequentemente a epidemia. Né? Sim, né, porque quando eles encontram o QG e descobrem que o Jeffrey Goines ali é o responsável por criar os 12 macacos, o James Cole e a Dra. Riley vão até a casa lá do Jeffrey, mas ele não nessa conversa ele começa a ficar bitolado, porque quando ele estava sedado, tem uma frase que ele fala, né, que talvez a humanidade merecia ser exterminada. Então ele começa a pensar que realmente ele plantou aquela sementinha na cabeça desse maluco que é filho de um virologista e agora a epidemia vai acontecer justamente pelo próprio James Cole, pelo próprio Bruce Willis. Mas nisso também, Marcelo, de tanto ele vir e voltar do passado do futuro, ele começa também a questionar a própria sanidade. Ele não sabe mais o que é real, se é verdade que existe um vírus, será que ele realmente veio do passado do futuro ou não? Só que no meio desse dilema mental que ele está seguindo ali, ele é puxado novamente lá para o futuro e os cientistas dão o perdão por todos os crimes pelo James Cole ele descobrir a origem de onde veio o vírus, que a gente acha que é dos 12 macacos ali. Só que daí ele começa a questionar a própria sanidade, né? Ele não sabe se os cientistas que estão ali é real, eles não sabem o que está acontecendo é real, porque a Dra. Riley fica colocando na cabeça dele toda hora de que, na verdade, tudo que ele está vendo é fruto da imaginação dele, que ele, de fato, passa a acreditar nisso, né? Então, só que daí, cara, o que acontece? A polícia chega, ela é libertada, então quando ele desaparece e tudo mais, né? Só que daí, aos poucos, ela vai conectando algumas coisas. Lembra que quando eles estão no carro lá que ele sequestra ela, ele comenta sobre um problema famoso que deu, que uma criança teria caído num poço, eles estavam tentando resgatar aquela criança, e aí ele comenta, não, mas essa criança era brincadeirinha dela, ela estava dentro de um celeiro. Aí quando a Riley volta para casa, ela tá tranquila lá, ela liga a TV e tá dando a notícia. E ela fica, não, mas peraí, como é que ele sabia isso? Ela já começa, não vai. Será que é real que esse cara tá contando? E digo até que ela sofre um pouco da síndrome de Estocolmo, que ela começa a nutrir sentimentos por alguém que sequestrou ela, que era o paciente dela, tá ligado? E daí é muito legal que também tiram a bala da perna dele e fazem um exame de balística, e daí descobrem que a bala é de 1917. Doutora Riley sai correndo, e daí é uma coincidência muito foda, assim, digo foda, que é impossível acontecer, né? Porque ela vai pra um livro de história e acha uma foto, velho, uma foto do Bruce Willis, do James Cole, lá no meio da guerra. Pô, daí é sacanagem, né? Daí roteiro conveniente, né? Passando a maca do Rosé lá, e aí do nada tem o Bruce Willis no meio peladão ali, velho, e ela fala, meu Deus, é o cara, ele realmente é o viajante do tempo, né? E nessa hora, aqui ela compra a ideia da viagem no tempo, que um vírus vai destruir a humanidade, e liga lá pro pai do Jeffrey, né, pro Dr. Goines daí, e diz assim, ó, teu filho, ele vai roubar teu vírus e vai liberar e vai acontecer uma tragédia. O cara, o doutor ali, não dá muita bola, mas conhecendo o seu filho, sabendo que não bate muito bem na cabeça, ele olha pro seu assistente, que é o Dr. Peters, um médico ruivo ali, e diz assim, ó, aumenta a segurança do laboratório, não vamos correr risco, né? Eu conheço meu filho, cara, ele pode talvez vir aqui tentar mexer nos meus vírus aí, dar uma merda geral, né? Eis que descobrimos que, na verdade, não é o filho o problema. O filho tinha essa organização aí, mas que era, cara, uma coisa inofensiva, vamos colocar dessa forma. Eles queriam libertar os animais do zoológico lá. O grande problema era o Dr. Peters, né? Era ele que queria, de fato. E isso é legal. Isso é uma coisa que foi um grande plot twist. Esse foi um plot twist muito louco, porque eu realmente não esperava por isso. Não, então, velho. Quando eu falei, cara, na verdade não é o Goines, é o Peters. É o cara que tava lá sempre do lado e a gente nem dava bola pra ele. Era ele, no fim das contas, o problema, né? Sim. E daí uma coisa meio que inexplicável, porque o James Cole, ele volta de novo pra 96. O filme não tá a fim de explicar o porquê, mas ele volta querendo que se entregar pra polícia, ele acha que tá doidão, quer voltar pro hospício, e daí a gente inverte os papéis, porque daí a doutora Riley que tá querendo convencer ele que realmente existe viagem no tempo, que realmente existe uma epidemia que vai destruir ali, mas o que a gente não falou, né, que agora James Cole, ele é procurado pela polícia por sequestro, e também, durante lá o sequestro que ele pegou ali a doutora e tava indo encontrar o QG dos 12 macacos,
teve um momento que 2 cidadãos tentaram estuprar a doutora Riley e o James Cole se defendeu e matou eles, né? Mas a polícia não quer saber se foi assim, tentar se defender, né? Autodefesa. A polícia também incrimina ele de assassinato. Então, os dois têm uma ideia de quê? De fugir do país, né? Porque, como eu disse, né? A síndrome de Estocolmo, eles estão criando uma relação, um afeto muito maior do que deveria. E a ideia é ir pro aeroporto, Marcelo, e comprar passagem. Mas é muito legal que antes disso, eles passam numa loja, compram peruca, Bruce Willis mete um bigodão ali para tentar se disfarçar. É até meio engraçado essa parte aí. Mas no aeroporto, algo muito interessante a gente descobre, né? É lá que a gente vê o Dr. Peters com a maldita maleta. Isso, o Dr. Peters entrando dentro do aeroporto, todo estranho, com aquela maleta fechada ali. Passa ela no raio-x, não sei como é que ele consegue passar ali, né? Mas ali o Peter já tá dentro do mesmo aeroporto, né? Então é muito louco isso. Aí é quando todas as linhas acabam se encontrando, Sim. Né? E até quando chega no aeroporto, o James Cole faz uma ligação, né? Porque tem as ligações que deixam uma gravação que o futuro irá ouvir, né? Então ele liga assim dizendo, cara, eu me enganei, os 12 macacos não tem nada a ver com a liberação do vírus. Mas ele deixa essa gravação aí, e morre o assunto. E tu viu que o Dr. Peters, ele tá com uma passagem, vai comprar várias passagens para dar a volta ao mundo. Pá, a mulher lá da bilheteria ali começa a falar várias cidades que ele vai. Tu chegou a ver qual era a 4ª cidade, Marcelo? Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, meu, que sacanagem, velho. No Brasil ia começar essa epidemia aí, não dá nem pra gente aproveitar muito, velho. Exatamente. Os caras estão de brincadeira, meu. E um monte de cidade, ela vai só contando aqui, ó, só contando. Claro, cara, quer espalhar por tudo, né, cara? Da Ásia até a América, assim. Sim. Mas então tem um momento que a doutora Riley e o James Cole percebem que o assistente está com essa maleta, porque essa maleta aí também estava presente naquele sonho que James Cole ele sempre tem todos os dias praticamente. Cara, e daí começa um escândalo, eles passam pela segurança e daí chamam a atenção da polícia, né, velho? A polícia percebe que o James Cole, que está sendo procurado por assassinato e sequestro, tá ali passando pela segurança do avião e vão atrás dele. E agora, mais uma conexão. A gente vê quem? O pequeno James Cole, o gurizinho ali de 7, 10 anos, sei lá, com sua família, presencia essa cena e, cara, é um final mega triste, porque a polícia atira e mata o James Cole de 2035. Exato. E esse gurizinho, o James Cole MPA, cara, ele presencia isso e talvez seja uma conexão, seja um trauma, ele vendo o seu eu do futuro morrendo, um trauma que ele não sabe que existe, que ele vai sempre ter esse sonho ao decorrer dos anos, tá ligado? Meio que explica o fato dele ser um cara extremamente problemático, cheio de traumas ao longo da vida, né? Então ele vê aquele cara morrer na frente dele sem saber que é ele, né, cara? E é um final triste, porque tu tá vendo basicamente que eles lutaram pra tentar mudar, mas é inevitável, aparentemente, né? Inevitável. Sim, o filme meio que trabalha com isso, né? Que não tem como tu mudar o passado, o destino já estava marcado, tudo que aconteceu tinha que acontecer, tá ligado? Mas o filme não acaba por aí, porque a gente tem uma última cena, porque o Dr. Peters, o ruivo lá com a maleta cheia dos vírus, ele chega e senta assim, ofegante na sua poltrona ali, e do nada uma mulher senta ao seu lado, que é uma cientista, a mesma cientista que a gente conheceu em 2035 e selecionou o James Cole. E o filme acaba com ela falando assim, conversando com o Dr. Peter, dizendo que trabalha com seguros. O filme acaba assim, deixa um final totalmente interpretativo, que a gente pode levantar várias e várias questões do que pode acontecer. Como, por exemplo, ela tá ali porque foi alertada por aquela ligação do James Cole dizendo que os 12 macacos não eram os responsáveis pelo vírus, e talvez ela esteja ali para impedir o Dr. Peters de propagar essa epidemia, de liberar esse vírus. Mas esse final seria totalmente contra tudo que o filme nos mostrou, que o passado não pode ser mostrado, não pode ser mudado, desculpa, porque daí a gente trabalharia com linhas do tempo alternativas, que nem a Marvel trabalha, por exemplo, e daí eu não acredito nisso, que ela está ali para impedir, Marcelo. Não, eu também acho que não. É uma possibilidade, mas eu acredito que talvez no fim seja apenas uma coincidência, né? Pode ser uma puta coincidência. Só sentou do lado do cara. Eu não gosto disso também, velho. Eu prefiro uma visão mais otimista, como, por exemplo, ela foi alertada, ela está ali sentada para tentar pegar uma amostra do vírus ainda sem sofrer mutações
para levar para o futuro e no futuro buscar uma cura aí para que os humanos finalmente eles possam sobreviver na superfície da Terra, tá ligado? Ela até faz um comentário para ele quando ela chega dentro do avião, né? Ela comenta, que isso, um tiroteio dentro do aeroporto, a raça humana realmente está entrando em extinção. Ele olha para ela e fala, nossa, a senhora não tem noção do quanto a senhora tá certa. Então talvez ela já tenha tecido aquele comentário, meio já pensando até para testar o cara para ver o que ele ia falar, né? Cara, e ela fala, eu trabalho com seguros, né, velho? Seguro de quê? Pô, como é que ela virou uma cientista no futuro se trabalha com seguro ali em 96? Exatamente. Que loucura. E é isso, meu. Eu prefiro ver livro, porque eu sou o cara do livro, eu prefiro livro do que filme, tanto que a novelização saiu no mesmo ano, né, escrito pela Elizabeth Hand e lançado agora pela Dark Side e pela Divisão Macabra. Então, se tu prefere a novelização, tá aí, tá? Não é também, não é muito longo também, tipo, não gosta de livro grande. Não, cara, tem aqui as 200 páginas, 150 páginas, dá pra ler de boaça, dá pra ler tranquilamente, é bem escrito, escrita fluida. E é isso aí, meu. Pra quem prefere livro, tá no livro. Pra quem prefere filme, tem filme. Então tem pra todo mundo. Vai atrás que vale a pena. E quem chegou até aqui, então, por favor, curte esse vídeo aí, te inscreve no canal, ativa o sininho. Se não fizer isso, o Marcelo vai até a sua casa e vai liberar o vírus aí pra você, né? Tô brincando. Não vou, tô brincando, não vou. Mas, pessoal, assim, ó, chegando ao fim do vídeo, eu quero convidar vocês a fazer parte do Clube Nerdverso aí. São 3 níveis diferentes, onde vocês, além de participar de um grupo exclusivo, várias trocas de mensagem, podem escolher os assuntos do próximo podcast, vocês também vão poder concorrer a vários prêmios, inclusive aqui, ó, participação de live no Instagram, vão poder concorrer a prêmios exclusivos, vários itens aí, e também a poder participar do nosso podcast. Mas agora, e já esquecendo, né, o nome de todo mundo aqui aparece em algum canto ou aqui no meio do vídeo. Muito obrigado a todos os membros aí que acreditam na qualidade do Nerdverso. Mas, pessoal, comentem agora se assistiram esse filme, se pretendem assistir, se ficaram curiosos aqui com as nossas observações sobre ele, né, Marcelo? É isso, cara. O filme aí sobre viagem no tempo. Óbvio que por ser sobre viagem no tempo, às vezes é um pouco confuso, mas vamos lembrar que tem aí Brad Pitt e Bruce Willis. Só por isso já é um baita filme, cara. Ele foi um sucesso no ano que saiu, então vai atrás aí, mano. Vale a pena demais. Só pela atuação do Brad Pitt já vale a pena esse filme aqui. É isso aí, pessoal. A gente se fala. Valeu.